Olá, que bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para ver você sorrir de corpo e alma. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Casa de Escriba. Você tem o desejo de escrever e lançar uma obra? Fale com a escriba. Ela vai lhe ajudar. La Vita Bella, restaurante, café, alma, comida e temperos genuinamente italianos. O programa desta semana está transformador. Falamos de saúde à aventura, com entrevistados sensacionais. Confere o que nós produzimos para você. Tendência americana explode no Brasil. O motorhome, com o empresário Edson Marquesi. O aumento dessa demanda e esse crescimento do motorcasa foi em virtude da pandemia. Ginástica para o cérebro. Você, aos 50, com memória de 30. O especialista Felipe Basso explica. Porque a gente sabe que hoje o nosso cérebro ele necessita cada vez mais dessa oxigenação cerebral. Absolutamente vertiginoso o desejo das pessoas por viajar, sair, experimentar, mas de motorhome. Segundo as pesquisas, em 2020 aumentou nada menos do que em 70% a procura por este tipo de turismo. E é sobre o tema que nós conversamos agora no De Bem com a Vida com o empresário Edson Marquesi, sócio-diretor da Fierro e Marquesi. De Bem com a Vida? Sempre. Que sempre bom, de bem. Tão bom ouvir as pessoas dizerem que sim, elas estão de bem com a vida. E me conta, de repente o brasileiro quer viajar por aí com a comodidade da sua casa, mas com um espírito aventureiro absolutamente abençoado? Muitos. Explica para nós como é que é isso. Foi o aumento dessa demanda e esse crescimento do motorcasa foi em virtude da pandemia. Já existia uma procura, era mínima, mas existia. É uma trupe, né? A gente fala que a pessoa que é usuário do motorcasa, ele é uma trupe, gosta de viajar, é um cliente diferenciado nessa época. Depois que veio a pandemia, e a pandemia ela veio trazer os protocolos, eu já tinha falado no programa anterior sobre essa parte do protocolo, mas Sim. Daí é que surgiu esse aumento. Vertiginoso. Porque todo mundo agora quer viajar sim. Eu as também pessoas, quero. Sim, todo mundo quer. E as pessoas viram com uma particularidade muito grande de ter uma casa sobre rodas e poder fazer essa casa de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, com o seu jeitinho, com o seu toque dentro do carro. Então, a partir daí, começou a vir uma leva muito grande, a procura muito grande, e inúmeros tipos de carro, inúmeros tipos de histórias, pessoas sozinhos, solteiros, casados, com 300 filhos, com família inteira, com nenhum filho, com sogra, sogro, todo mundo. E para usos diferenciados também, muita gente usa a motorcasa como uma forma de trabalho ou também como uma forma de estar próximo do teu hobby, estar próximo do teu a fazer que não seja diretamente o motorcasa. Por exemplo, a gente está fabricando agora, já está quase pronto, de um amigo nosso que também tem o hobby de correr de carro, e ele está fazendo o motorcasa para ele ir até as corridas e ficar no autódromo, para não precisar ir para um hotel. Maravilha. Ele fica do lado do autódromo, Curte. A gente que é apaixonado por velocidade, a gente fala que o autódromo tem cheiro. E que cheiro? Cheiro de pneu, cheiro de álcool, cheiro de adrenalina, cheiro de tudo. Cheiro de adrenalina. Sim, então as pessoas que trabalham ali, estão envolvidas, muitas vezes não querem perder esse foco e o piloto muito menos. Então o que ele faz? Ele dorme no autódromo, ele acorda dentro do autódromo, ele dorme dentro do autódromo. Como é que ele fez com que isso ficasse uma forma
boa dele ir para o autódromo, não ficar dentro de uma barraca, passando frio, montar uma outra casa. E isso vem da trupe dos americanos. Se tu for olhar, por exemplo, uma NASCAR, uma Indy de 10, 15 anos atrás, tu vai olhar, tu olha para o autódromo, tu vai olhar milhões de motorcasas estacionadas. Então isso vem, é americanizado. Uma e já chegou aqui ao Brasil. E chegou aqui com muita força mesmo. Legal é os sonhos das pessoas, que maravilhoso. Pura aventura, né? Nenhum é igual, tu não consegue fazer um motorcasa igual ao outro. Existem empresas que têm o seu padrão, são empresas muito mais comerciais, né? São empresas aquelas que elas vão fabricar o motorcasa, mas elas têm a linha A, a linha B e a linha C. A nossa empresa ela é diferenciada. A gente trabalha e fabrica o carro de acordo com a necessidade do cliente e de acordo com o sonho do cliente. Que for execuível, né? Sim. Ele não pode não vai imaginar uma coisa que não vai dar. Marchese, qual o destino mais procurado além da adrenalina da velocidade? É difícil de falar. O Brasil inteiro. Praia, litoral, serra, pontos são chamados pontos de apoio, foram se proliferando e crescendo muito no Brasil. Então hoje tu sai com o teu motorcasa, tu tem um lugar para chegar, ficar, recuperar. Por exemplo, tu pode energizar teu carro, se teu carro, existem motorcasas que não tem banheiro. O pessoal leva um porta-pote ou não tem banheiro, como as combis, essas que chamam de motorcombi, homecombi, não tem banheiro. Então que eles vão parar em um ponto de apoio. Com toda a infraestrutura. Com toda a infra. E tem lugares que a infra é maravilhoso, que a infra é com piscina, que delícia. Com quadra de tênis, com toda a infraestrutura que tu possa ter num hotel. Tu tem ali, só que o teu quarto é tu que vai chegar com o teu quarto, tu que vai chegar com a tua casa, tu que vai chegar com a tua cozinha. Conjuga o conforto e a personalidade da casa com o espírito de aventura. É isso. Muito. Maravilhoso. Muito. Muito bem. Deve ser uma delícia e eu estou na fila para fazer uma viagem. Eu e o Eduardo Prats. Hoje a gente sempre dá uma dica para o pessoal que quer construir seu motorcasa, que quer ter um motorcasa. Contar com esse tesouro ambulante. Antes de comprar um motorcasa, procurar uma empresa que loque o motorcasa. Que isso é outro nicho de mercado que surgiu pós-pandemia, tá? São empresas especializadas em locação. Aqui no Rio Grande do Sul acho que tem 3 só. Olha que e eu sempre digo isso porque para te saber exatamente o que tu quer. Porque, de repente, vai dizer, eu curto motorcasa, eu sempre vi em TV, sempre vi em vídeo, é muito legal. Entrou no motorcasa, espetou uma viagem, chegou na metade da viagem, mas não era isso que eu queria. E o investimento? Mas é difícil isso acontecer, né? É muito difícil. Pelos depoimentos que se tem, são todos assertivos. Hoje, se tu for nas redes sociais, Instagram, Facebook, e tu for olhar os grupos, as famílias de motorcasa, é absurdo o que eles fazem, é absurdo o que eles fazem também. Tem pessoas que saem daqui, estão rodando o Brasil e o mundo. Tem gente que está do outro lado do mundo com um carro feito aqui no Brasil. Então tu olha, fotos dentro de Bookbus, fotos no Canadá, tu vai olhar, a plaquinha Mercosul, sabe? Que orgulho, né? Muito legal. E orgulho também a nossa Fierre Marchese, que vai voltar ao programa para contar histórias do arco, da velha e do velho, né? Com certeza. Aqui, para que a gente possa sonhar e ter o nosso motorcasa, para estarmos cada vez mais de bem com a vida. De bem com a vida. O uso de ervas frescas na gastronomia é fundamental. São todas ervas medicinais, inclusive, e que agregam muito valor e sabor a todos os pratos onde elas são utilizadas. Não há uma regra hoje de usar o que com que. Você vai fazendo a sua própria alquimia. Isso que é importante. Assim como o louro, o alecrim, a sálvia e o manjericão. Todos ótimos dentro da nossa gastronomia atual. Inclusive o manjericão, na Itália, se oferece
quando se há interesse pela outra pessoa, como um sinal de eu gosto de ti, eu te quero. Antes de falar com o cliente, planeje-se. Acredite uma coisa, a venda se inicia antes do contato com o cliente, estudando o que ele faz, o que ele deseja realmente comprar. Agora você deve estar pensando, não, mas eu nem conheço o cliente, como é que eu vou estudar ele? Calma! Estar preparado é a melhor forma de vender mais e melhor. O que eu quero falar sobre planejamento é que planejar a forma de como irá atender o cliente, como irá apresentar os produtos, conduzir a negociação e partir para o fechamento é uma forma de ganhar confiança e transmitindo mais credibilidade ao seu cliente. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Você percebeu que o De Bem com a Vida saiu do estúdio mais uma vez e agora veio conferir o tempero, o acolhimento e, nossa, essa comida deliciosa da Anfitrião Gastronomia aqui na sede da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Vou fazer algumas perguntas, presta atenção. Qual o número do celular da sua companheira? Qual o dia ou o mês da semana? Qual o dia do aniversário da sua própria mãe? Esqueceu o arroz no fogo? Pois então, se algumas dessas perguntas assinalar o vermelho, toma cuidado, porque a sua memória, o seu cérebro, não está andando a galope, está a trote. É verdade, Cris. Esse tema eu abordo com muito prazer com o empresário Felipe Basso, que é diretor da Supera Ginástica para o Cérebro. Eu nem sabia que o cérebro fazia ginástica. Deveria. Nem todos. É verdade. Cris, obrigado pela presença aqui, Nós que de estarmos agradecemos. aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema muito interessante, que é sobre saúde mental, sobre o desenvolvimento e potencialidade que eles podem ter, né? E essas perguntas que tu fez agora são extremamente importantes. E tu sinalizou algo muito legal, né? Que é, se está vermelho, é algo que a gente precisa pensar. Presta atenção. Eu diria que tem que ser um pouquinho antes. Se está amarelo, a gente já tem que pensar antes. Não deixa a coisa ficar ruim. Não deixa ficar ruim. A gente tem a sinaleira que representa isso muito bem, né? O verde a gente avança. O amarelo, presta atenção. É a atenção. Então, essas perguntas realmente são muito importantes. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, entrei em casa, abri a geladeira e não sei o que eu vou pegar. Que loucura isso, hein? Isso. Ou estou saindo de casa, não sei onde deixei a chave do carro. Aconteceu já contigo alguma vez? Sim, e acontece muitas vezes comigo assim, será que eu fechei a porta? Deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci. O Felipe, ele é do Supera, menino Deus, porque tem várias lojas, sim, são né? Várias unidades. Mas essa que nós estamos falando, que é a melhor de todas, é a do menino Deus. Aí. Pois não, Felipe? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em saúde mental, a gente começa a olhar isso com um olhar mais atento, né? E quando a gente começa a olhar para a geração dos 50 a mais, dos 60 a mais, isso tem que ser algo que a gente tem que dar uma atenção ainda maior, né? Porque a gente sabe que hoje o nosso cérebro ele necessita cada vez mais dessa oxigenação cerebral. E o Supera promove isso, né? O Supera é um curso de desenvolvimento cognitivo que proporciona isso, né? Proporciona te dar mais foco, proporciona te dar mais memória, proporciona te dar mais raciocínio lógico, velocidade de resposta, autonomia, e as pessoas, quanto mais elas vão tendo
idade, mais vão envelhecendo, maior é a necessidade que a gente tem de manter o nosso cérebro ativo. Que beleza! E para quem? Para nós, da geração 50 a mais, para a economia prateada. Se nós estamos andando e sinalizamos com o amarelo, dá para recuperar? Sem dúvida nenhuma. Ainda dá tempo? O nosso cérebro tem algo que é extremamente interessante, que é a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se regenerar. Ou seja, é a plasticidade neural que eu tenho de continuar fazendo caminhos e conexões no meu cérebro. Então, sempre há tempo de a gente fazer. É claro que o Supera ele foi desenvolvido para as pessoas que têm saúde mental, ou seja, têm reserva cognitiva. Então, não deixa chegar no vermelho. Então, Já quando no o amarelo começar a sinalizar, quando as coisas começarem a sinalizar, vamos procurar ajuda. Felipe, não posso deixar de te perguntar Claro. o seguinte, esse tempo intenso que a gente passa com o celular e exposto às telas, isso traz algum tipo de prejuízo? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a tecnologia ela nos favorece de várias maneiras, né? Eu não preciso mais estudar uma rota para sair de casa, eu abro um aplicativo e faço isso. E o problema disso é que a gente entra no nosso comodismo, né? A gente entra na nossa zona de conforto. E isso é a coisa mais prejudicial para o nosso cérebro. A zona de conforto, ele entra de fato para uma curva de declínio muito mais acentuada. Nós precisamos tirar o nosso cérebro dessa zona de conforto. Tipo? Fazer neuróbicas. Aquilo que a gente faz de forma pensada, por exemplo, quando tu vai para o teu trabalho, tu faz sempre o mesmo caminho? Não, cada vez eu faço um caminho diferente. E isso é uma neuróbica. Quando a gente tem que fazer coisas diferentes para poder exercitar o nosso cérebro, a gente está fazendo conexões neurais. Essas conexões promovem essa sinergia dentro do nosso cérebro. E, por exemplo, hoje as pessoas estão fazendo muita atividade física, né? Alterar caminhadas, atividade física, natação, isso é saudável? Tudo é saudável, né? O nosso cérebro, ele é Para o cérebro, né? Também, o nosso cérebro ele também precisa, o nosso corpo precisa. A gente precisa tanto de exercícios cognitivos para trabalhar nossa parte de desenvolvimento, mas a gente precisa também de uma boa alimentação, de exercícios físicos, de uma boa noite de sono. Tudo isso complementa para que a gente consiga ter um envelhecimento saudável. Perfeito. Vamos, então, a partir de agora, promover uma ginástica não só para o físico, mas também para o nosso cérebro, porque a gente continua ativa, a gente continua romanceando, trabalhando, se divertindo. Saúde é o que importa. É isso aí, concordo 100%. Muito obrigada, Obrigado, Felipe. Cris. Olá, aqui é o Dr. Pim e o mini hábito desta semana que eu vou trazer para você é sobre dieta. A dieta estilo mediterrâneo, que inclui duas peças-chave, o azeite de oliva e as nozes, tem um poder estudado de diminuir o teu risco de infarto e até em 30%. Olha só, além de diminuir peso, melhorar a memória, diminuir a gordura visceral, aquela que está dentro da barriguinha. Então, não deixe de praticar uma dieta saudável com o protocolo do Dr. Pim para você ficar à prova de bala. Quem mexeu na sua energia? Pois acredite, porque pessoas podem sugar a sua vitalidade. Sobre este tema vital, eu converso com a pesquisadora Clenir Castro. Como vai a senhora? Bom dia, Cris, tudo bem? Estou ótima. Vou apresentar a doutora Clenir. É consultora em radiestesia e geobiologia, terapeuta e ministradora de cursos e palestras. E de imediato, eu vou pedir que tu sane as nossas dúvidas. Pessoas podem roubar a nossa energia?
Sim. Normalmente nós temos um campo energético, né, que a gente chama de aura, tá? E estamos em contato sempre com o ser humano. Não só com o ser humano, também com os locais, né? Às vezes tu vai em locais que tem muitas pessoas, às vezes tem situações que vai roubar a energia do ser humano, tá? E é fácil, porque se a gente está desprotegido no nosso campo, nossa aura, é muito fácil. Às vezes te aproxima de uma pessoa, ela está carregada, está com uma energia negativa, pensamentos negativos, né? E você se aproxima dela, automaticamente você recebe esse impacto, tá? E tu, quando termina a conversa com essa pessoa, você já está cansado, já está com dor de cabeça, uma sensação de peso, né? E isso pode acontecer com o ser humano, o local onde ele vai conviver também, é muito fácil. Tem locais que a gente tem que se preocupar muito, que são locais como o hospital, o cemitério, né? Esses locais são fatal, né? Você fica com uma desprotegido totalmente. Claro que fica quem sabe, né, quem entende um pouco do assunto, quando ele vai a esses locais, ele já vai protegido, né. Lenita, eu queria só reforçar, então, pessoas ou locais podem sugar a nossa energia, mais suscetível a isso quando nós vamos a hospitais, cemitérios. E, por exemplo, shoppings, supermercado, é menos perigoso? A pergunta que você me falou a respeito do supermercado, shopping, há a possibilidade sim, de você assimilar essas energias pela quantidade de pessoas. Mas eu também tenho uma coisa que eu tenho que alertar. O shopping, supermercado, eles são muito fechados, né. Hermeticamente não tem janela, é só ar-condicionado, e cria uma ionização, tá? Íons positivos que extremamente negativos para o ser humano. E isso cansa. A pessoa sai muito cansada de lá de dentro. Porque aí tu vai analisar. Na ionização é a quantidade de luz, é a quantidade de ar-condicionado, o som, é uma série de coisas que está funcionando dentro desse ambiente e ele interfere no campo da pessoa. Claro que tem o ser humano, toda a vida. Porque tu imagina assim, ó, eu não estou bem, estou de mau humor, entro dentro de um local, já vou xingar o funcionário, e isso vai interferir nesse campo, Sim. entendeu? Para quem conhece, fica mais fácil, mas para pessoas leigas, como é que ela percebe que alguém mexeu na sua energia? Olha, é os sintomas, né. Muitas pessoas elas ficam muito, muito cansadas, dor de cabeça, dor nessas regiões aqui é muito fácil, né. Ela sente esses sintomas, não identifica, tá. É uma sensação, tá, às vezes até de tristeza. Entrou no local, ela sente uma tristeza, ela sente e às vezes ao contrário, ela sente uma alegria e vai depender muito do ser humano, tá. A sensibilidade, nós temos cada um tem uma sensibilidade diferente. E essa sensibilidade, ela é sentida através dos nossos sentidos, corpo, né, às vezes uma angústia, né, ela fica angustiada, isso é um sintoma. Às vezes tem pessoas que entram no local, têm vontade de chorar. "Ai, Olha, fiquei muito triste lá dentro. Ai, me deu uma vontade de chorar", né. E eu tenho um outro detalhe, que a gente tem que ter muito cuidado, são as lembranças, né. Isso também faz com que o ser humano, ele se sinta agredido. Vou te e dar o um que que exemplo, vou te dar um exemplo, tá. Tu tem um parente que tu vamos supor, uma mãe que tu amou muito e tu coloca uma foto dela. E aquilo, toda vez que ela passa por ali, ela sente essa sensação de tristeza, de angústia, saudade, né. Isso eu estou te falando sentimentos. e nesse caso é melhor tirar a foto?
Esse caso ideal seria não ter fotos de pessoas falecidas. Muito bem, Clerir, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no De Bem com a Vida, trazendo dicas que realmente nos estimulam a estar cada vez mais de bem com a vida. E na nossa próxima entrevista, tu traz esses fantásticos instrumentos que eu tenho certeza que vão impactar positivamente na nossa vida. Um grande abraço. Sim, igualmente, Cris. Tudo de bom. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra e o prestígio da sua companhia. Tenha uma semana sensacional e até o nosso próximo encontro, cada vez mais de bem com a vida.